A paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos trazendo aqui a nossa previsão da lição bíblica da nossa revista Atualidade Cristã do Ministério Internacional do Guará. E nesse trimestre estamos aprendendo aqui sobre a poderosa revelação de Deus para a sua igreja, que é no livro do Apocalipse. E comigo está aqui o presbítero irmão Diego, também que estará trazendo aqui, juntamente comigo, apenas uma pincelada, dando aqui uma previsão para os irmãos que irão participar da escola dominical e você que tem curiosidade também de aprender a palavra de Deus. E hoje nós iremos dar para os irmãos a lição de número 6. E bem-vindo à nossa aula de número 6, do dia 5 de fevereiro de 2023. O fundamento está aqui em Apocalipse 6, 1. Pode ler para a gente, João. Apocalipse 6, 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Apocalipse 6, 1. As nossas referências bíblicas aqui, você que não tem lição, pode acompanhar também aqui em Apocalipse 6, 2 e do 4 ao 5, versículo 8, você pode acompanhar. Mas já vamos aqui direto para os nossos objetivos, o nosso objetivo geral e nossos objetivos específicos da nossa lição. Vamos iniciar o estudo da abertura dos primeiros selos e objetivos específicos, interpretar o significado do cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Também estudar sobre o conceito de sensus plenior e entender aqui que Jesus tem o controle total da história da humanidade. No primeiro tópico aqui, está dividindo aqui em 3 partes e fala sobre o cavalo branco, o que estava sentado sobre ele. Eu passo aqui para o nosso irmão Diego para fazer o comentário aqui da primeira, da segunda e da terceira parte do primeiro tópico. Amém, irmãos? Como já foi dito, estamos estudando a nossa lição de número 6, que será ministrada no próximo domingo. Os irmãos estão todos convidados para participar da nossa EBD. Inicia-se às 9 horas da manhã. Amém? O tópico 1 da nossa revista vai dizer assim: um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele. Vamos diferenciar aqui, irmãos, que o texto está nos dizendo que é um cavalo branco e alguém que estava assentado sobre este cavalo. São 2 indivíduos aqui mencionados. Um cavalo branco. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, João viu um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele tinha um arco e saiu vitorioso para vencer. Amém? Apocalipse 6:2. Vamos entender aqui, irmãos. Estamos falando das aberturas dos selos. Os selos vão iniciar o que nós chamamos de grande tribulação. A igreja é arrebatada aos céus, então João tem aquela visão, e então Cristo, que ele é o único que pode abrir os selos e ler o que está escrito, quando ele rompe o primeiro selo, inicia-se o juízo de Deus sobre a face da terra e todos que estão nela. E neste primeiro selo surge então um cavalo branco e o seu cavaleiro. Quem é este cavaleiro? O que ele representa para nós? Entendamos que o cavalo branco e o seu cavaleiro, com o arco na sua mão, nós entendemos que nas batalhas antigas, o cavaleiro, o soldado que vinha sobre um cavalo, ele tinha o quê? Uma imponência sobre o seu oponente. Ele vinha com mais rapidez, ele vinha montado sobre a sua cavalgadura, então ele estava superior àqueles que estavam de pé, batalhando de pé. Então mostra que ele está acima de algumas pessoas. Assim também ele, o cavaleiro, a saber, o anticristo,
ele vem com um arco, e o arco ele faz uma ligação direta à batalha, a guerras. Outrora, antes das armas de fogo serem criadas, as batalhas eram com arcos, com espadas. Então fala de um arco que tem o quê? Um longo alcance, mostrando que o anticristo terá o seu poder de longo alcance até dominar toda a terra, trazendo assim o quê? Uma falsa paz. O tópico 1.2 fala sobre sensus plenior. Em exegese bíblica, a expressão latina sensus plenior significa sentido mais pleno. É usado na teologia para descrever um sentido mais profundo de um texto da Escritura, que não é identificado pelo seu escritor original. A escatologia utiliza a forma sensus plenior para interpretar o conteúdo apocalíptico para os últimos dias. Ele está dizendo mais ou menos assim, irmãos, é apenas uma interpretação, porque nós não temos total conhecimento do que a palavra tem os seus significados. Até porque é o seguinte, isso serve para todos os tempos, né? Sim. Então, assim, a forma que Deus dá essa revelação a João, talvez se ele fosse falar exatamente da forma que ele viu lá, ia ser algo que ele não teria como dizer. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência também, né? Sim. Quando ele foi arrebatado, né, até o terceiro céu, ele viu coisas que ele... Qual foi a palavra que ele deu? Inefáveis. Inefáveis. O que é inefáveis? É coisas difíceis de se explicar, né? Se você for ver no conteúdo, são coisas... Então, quando esse senso aqui de explicação que é dado, de forma totalmente simbólica, né? São simbólicas e enigmáticos, com base. Então, assim, quando ele fala de um animal, lá no céu tem animal, não é nem animal, essa é uma forma dele explicar o que ele entendeu. Então, é isso exatamente que ele está querendo dizer para a gente aqui dentro dessa questão escatológica. Isso. Então, ele está falando que o senso comum entre os estudantes, né, da escatologia, eles têm este entendimento. No primeiro século, eles entendiam como o Império Romano, mas para nós, a interpretação que é de comum acordo é que este cavalo e este cavaleiro estão ligados diretamente ao anticristo, que já vai ser o nosso tópico 1.3. Desde a antiguidade, homens ambiciosos têm tentado conquistar o mundo, imperadores, ditadores. Então, grandes pessoas tentaram conquistar o mundo. Sim. Lembra-se de Faraó? Faraó tentou conquistar o mundo antigo. Deus veio e mostrou quem verdadeiramente era o soberano. Isso. Quando Nimrod tenta construir ali uma torre tão alta para chegar até o céu, Deus vai lá e confunde a língua. Sim. Grandes imperadores, lembra-se de Nabucodonosor? O seu pai também conquistador, ele conquistador, mas vem Deus e mostra quem verdadeiramente tem o poder. E nisso a gente vê que toda vez que o homem tenta conquistar o mundo, ter um poder, ele começa a achar que é Deus. Sim. Já reparou? Todos eles começam a achar que é Deus, e já vindo bem para cá, aqui pro Adolf Hitler mesmo. Sim. Inclusive, até o comentarista mencionou o nome dele aqui, que ele chegou um tempo que começou a perseguir os judeus, e acho que em média uns 6 milhões, não sei, de uma base aí, que foram mortos, né, pelo ódio que ele tinha do cristão, né? É verdade. Então, esses homens sempre se levantaram, grandes impérios se levantaram para dominar o mundo, mas sempre vinha algum império mais poderoso e derrubava. Não será diferente com o anticristo. Não será diferente com Satanás, a besta e o falso profeta. Eles pensarão ter o domínio, mas virá o rei e mostrará quem verdadeiramente pertence todo o poder. Então, esse cavalo branco também, ele pode também, por um momento aqui, a gente lendo, estudando aqui,
significar também o Império Romano na época, que estava tomando de conta de toda ali a Europa. Sim, ele está fazendo apenas, ele está dando um exemplo, né? Que o Império Romano dominou e ele avassalava, destruía todos que tentavam ir contra eles. Será assim também com o anticristo. Todos que vierem contra, não aceitarem o seu governo, serão destruídos. Inclusive, na época, antes de Cristo mesmo, começaram a exigir a língua romana. Sim. E a escrita como se fosse o inglês hoje. Isso. Mundial. A língua oficial do mundo, digamos assim. Digamos assim. Né? Muito bem. Vamos para o tópico 2? Tópico 2. Um cavalo vermelho e o que estava assentado sobre ele. E o que estava, né? Isso. Aí não fala de veste. Tem algum detalhe falando sobre isso? Muito bem. Aqui ele já está dando menos informações. Entendamos a diferença? No primeiro, o cavalo branco já fala que ele estava com seu arco e ele veio para quê? Para vencer. Já o cavaleiro vermelho e o cavalo vermelho e o seu cavaleiro já não dá tantos detalhes, mas mostra para que ele virá à terra. Aqui está então mais uma revelação, o segundo selo. O segundo selo, quando o cordeiro abre o segundo selo, um animal, o segundo animal, disse: vem e vê. Saiu outro cavalo vermelho. Este cavalo e o seu cavaleiro representam a guerra, onde se derrama muito sangue. A falsa paz acaba gerando conflitos. Irmãos, entenda. Vai chegar um ponto que o anticristo vai dominar o mundo. Ou haverá uma falsa paz, mas essa falsa paz vai gerar conflitos. Então, aqui entra o segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, que trará guerra. Ele trará guerra entre a humanidade. Por isso se chama de falsa paz. Um mundo sem Deus, irmãos, não tem paz. Não é possível o homem conseguir paz. Digamos aí, o nosso presidente atual querer fazer uma aliança com os países latino-americanos. Depois vai dar problema. Sim. E não existe paz, só Jesus é que tem a paz. A paz do homem é algo repentino, né? Ele grita paz, vamos ter paz, faz um acordo, mas qualquer coisa pode ter uma guerra. Com certeza. É por isso que quando Isaías vai falar acerca do menino Jesus, um dos atributos dele é príncipe da paz. Porque só Cristo pode trazer paz a este mundo. E sem Cristo não há paz. 2.2 diz assim: um mundo de guerras. Já aconteceram milhares de guerras na história da humanidade. A Escritura registra vários conflitos entre os povos. As guerras mais recentes são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje nós temos uma guerra localizada entre Rússia e Ucrânia. Temos guerras acontecendo, guerras civis acontecendo. É verdade. Inúmeras guerras estão acontecendo. No nosso país, há guerras na favela, há guerras entre polícia e aqueles que estão contra o que é de lei. Então, guerras sempre houveram e sempre haverão, até o dia em que Cristo acabará com toda a guerra. Sempre a guerra tem um fundo político, né, e religioso. Né? Religioso, político. Sim. Né? E aqui no comentarista ele fala algo interessante aqui, que estima-se que mais de 100 milhões de pessoas morreram ali durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, entre meados de 1940 a 1945, né? Que foi onde Hitler esteve também. Sim. No último impasse, né? Certo. Isso mesmo, né? Sim. Então você vê que a guerra só há destruição. E aqui nós vamos deixar só um ponto, irmãos, que o intervalo entre um selo e outro, nós não conseguimos dizer qual é o tempo. Por isso que é um censo.
o que dá para a gente chegar ao nosso ponto. Então, o que nós podemos acreditar ou entender é que a abertura do primeiro selo se dá com o arrebatamento da igreja e o surgimento do anticristo. O segundo selo já se dá após 3 anos e meio, que é quando começam os conflitos verdadeiros. Aqui no 2.3 chama o príncipe da paz. Os governantes tentam conquistar a paz através de alianças e acordos. Não poderá haver paz entre os povos se primeiro não existir paz no coração das pessoas. E somente quem? Somente Cristo, o príncipe da paz, que pode trazer a verdadeira paz aos nossos corações. É só Cristo e mais ninguém. E só fazendo um adendo aqui, irmãos, não tem muito a ver com a nossa revista, mas se você está em algum conflito interior, alguma situação a qual, de alguma forma, você está sem paz, chame Cristo. Relacione-se mais com Cristo, porque o príncipe da paz trará calmaria para essa situação. Amém? Então, só Cristo pode nos dar a verdadeira paz. Já vamos para o nosso tópico 3. Os cavalos preto e amarelo. Então, aqui já a abertura do terceiro selo, né? Ao ser aberto o terceiro selo, João ele viu ali o terceiro animal, né? E chamá-lo ele para poder ver o cavalo preto, que pode falar sobre o significado do cavalo preto aí, Barão? O cavalo preto e o seu cavaleiro, ele tem uma balança na mão. E parece, né, a nossa justiça, que tem uma balança na mão. Sim. Esse cavaleiro, esse cavalo e este cavaleiro trazem uma balança na mão. E essa balança representa fome. Fome sobre a terra. Entenda como tudo é só um espelho do que a gente já acontece nas nossas vidas. E até o próprio Jesus falou sobre o princípio das dores. Sim, né? exatamente. A gente vê que, não vou dizer que já esses cavalos já estão... Não, de maneira nenhuma. Não, mas no prenúncio da vida. Exatamente. Nesse período que nós estamos vivendo agora, que nós que somos tribulacionistas, nós acreditamos que o que estamos passando é apenas o princípio das dores, assim como Jesus falou. E algumas coisas que acontecem hoje, a gente vê que já existe essa balança. Sim, né? Da injustiça. Mas né? de uma forma, eu vou dizer assim, como é que a gente pode explicar? De uma forma que dá uma previsão do que vem por aí. Exatamente. Durante esse período de pandemia, que, como diz aqui no próprio Apocalipse, que teve coisas que ficaram caras, coisas que não valem quase nada. 1 quilo de farinha talvez ficará uns R$100, digamos assim. Sim. Um exemplo comparando aqui, porque ele comparou de uma forma do que tinha na época. Então, digamos que seria isso aí. Então, essa questão de balança, Varão. Então, a balança, ela sempre vai nos ensinar tanto o peso, medidas e a desigualdade. Haverá desigualdade. Alguns terão muito e alguns terão pouco. Aí o anticristo, ele vai trazer aqueles mais para perto de si, porque vão querer comer, beber, se vestir, e essa será mais uma de suas artimanhas. Como já foi dito pelo pastor Eliezer, o que nós vivemos é o princípio das dores. Ainda acontecerá coisas bem piores, tendo em vista que a comida vai ser racionada. Vai ter alimentos que vão ser racionados. Água. Nós vamos ver aqui sobre, mais para frente, as outras lições vão falar sobre as trombetas que serão soadas e as taças da ira de Deus que serão derramadas. Aqui nós estamos falando apenas agora do início da ira de Deus, que são os 7 selos que serão abertos. Então, fome sobre a terra, muita fome as pessoas vão passar. Hoje as pessoas passam fome? Sim, mas naquela época haverá fome, não em algumas regiões,
no mundo inteiro. E o quarto selo também será aberto. E na abertura do quarto selo, ecoa a voz do quarto animal. João viu um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, e tinha por nome Morte. A sequência lógica dos fatos é evidente: falsa paz, guerra, fome e morte. Entendamos, irmãos, que tudo tem o seu cronograma certo. Surgirá alguém que trará uma falsa paz, o anticristo. Quando verem que a paz não é possível, porque ela não é possível sem Cristo, haverá guerra. E através da guerra haverá fome, porque não haverá plantio, não haverá, porque os homens, toda a humanidade se voltará para a guerra. E não só isso, tu viu, se você for olhar para um lado científico, por exemplo, na última guerra que teve, que houve aquela explosão da bomba atômica, né? Dizem que até hoje, cientistas, que a Terra ficou não tem fertilização. Ficou improdutiva, exatamente. Por causa da radiação, então talvez até dentro dessa previsão aí, dessa premonição que Deus dá a João, tem coisas que ele entendeu, até isso, até talvez a própria questão das guerras vai prejudicar, esse negócio de radiação. Sim, vai atrapalhar tudo, o plantio. Então, a gente pode ver nessa guerra que ocorreu e que ocorre até hoje entre Rússia e Ucrânia, os fertilizantes que são cedidos pela Rússia. Quando se para de dar fertilizantes, não há plantação. Sem comida, sem vegetais, sem hortaliças, fome. Então este cavaleiro trará fome sobre a terra, trará morte sobre a terra. Então nós vemos que quão terrível será para os habitantes da terra quando a trombeta soar, a igreja sobe, mas aqueles que não foram fiéis ficarão e sofrerão o que esses 4 cavaleiros trarão ao mundo. Então, irmãos, só existe uma solução. Está lá no nosso tópico 3.3. Só Cristo, Ele tem a solução. Governo nenhum pode trazer solução. Homem nenhum pode trazer solução. Somente Cristo pode trazer a solução para a minha, para a sua vida e para toda a humanidade. A escatologia pré-tribulacionista, como já foi dito pelo pastor Eliezer, a qual nós cremos, somos firmados na palavra que a igreja sobe antes do período da grande tribulação. Nós vamos posteriormente provarmos na Bíblia que nós não estaremos aqui quando isso acontecer. E esse é um assunto muito empolgante, que algumas pessoas às vezes têm uma forma de interpretar diferente. Dentro da nossa vertente, nós temos essa visão muito clara e simples, explicada pelo próprio João, na sua visão, e algo que as igrejas têm pregado pouco com respeito ao assunto escatológico. Sim. Mas tudo que tem acontecido atualmente no mundo está indicando que a vinda de Jesus está próxima. E ai daquele que ficar, e ai daquele que não ser arrebatado. Então é importante que os irmãos estudem essa palavra, os irmãos permaneçam não só estudando, mas vivendo aquilo que tem estudado. Não se existe mais assim aquele cristão que se preocupa em buscar o Senhor em oração e não tem mais prazer de ler a palavra. E muitos estão despreparados e nessa época de pandemia muitos até ficaram com medo, desesperados até de sair da sua própria casa. E tem gente que até hoje já tem um período que já passou dessa pandemia, mas muitos estão despreparados. A pergunta é: você está preparado para subir? É verdade. Então o nosso papel como igreja é continuar pregando, continuar anunciando essa palavra fiel, verdadeira, que não passa nada, desde o começo até o fim. Tudo Ele deixou para nosso aprendizado. Ele já deixou escrito na sua palavra. As coisas reveladas
são reveladas para nós, para os nossos filhos. Glória a Deus. Mas aquelas que não são reveladas pertencem a Deus. Mas se Ele deixou essa revelação, é para que eu e você tenhamos paz e anunciemos a paz que só há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos para a revisão da nossa lição aqui. Eu vou aqui falar e o irmão já vai responder para dar uma força para os irmãos, mas não perca a nossa escola bíblica dominical, amém? A primeira pergunta é: qual o significado do cavalo branco? O cavalo branco, irmãos, estudamos na nossa revista e cremos assim, ele representa o anticristo e o seu poderio de guerra sobre a terra. E trazendo a falsa paz. E trazendo essa falsa paz. Qual o significado do cavalo vermelho? O cavalo vermelho significa a guerra que será causada por essa falsa paz instaurada pelo anticristo. Só lembrar do sangue, que é vermelho, né? Sim. E haverá derramamento de sangue por causa da falsa paz. E qual o significado do cavalo preto? O cavalo preto, segundo a nossa revista e a Bíblia, ela representa a fome que asfolará toda a terra. Aquele que vem com a balança na mão. Aquele que vem com a balança na mão. E essa balança nunca vai ser igual. Ela sempre pendurará para um lado. E fechando o significado do cavalo amarelo. O cavalo amarelo significa a morte, que isso causará. A falsa paz causará a guerra causará fome e a fome causará a morte. E quando a pessoa morre, já viu ficar amarelo mesmo? Né? Verdade. Irmãos, muito obrigado por participar conosco aqui da nossa previsão da lição. Fique conosco, Deus abençoe, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.